Olá a todos, eu me chamo Anderson, sou professor de História e eu irei estudar com vocês agora a Era Napoleônica, ou período napoleônico, ou Napoleão Bonaparte no poder, o que você preferir. Deixa eu explicar algo bem interessante. É que nós iremos dividir essa aula em 3 vídeos, tá ok? O primeiro e segundo vídeo nós iremos estudar agora. Não, o primeiro vídeo nós iremos estudar agora, que vai do ano de 1799 ao ano de 1810. E algo que eu já quero chamar a sua atenção é que Napoleão Bonaparte é o mais jovem general e popular de sua época, o mais jovem general popular de sua época, sim. E por que, professor, ele é tão popular? Pelo êxito militar que ele tinha. O cara vencia muito, ele batalhava muito, mas ele tinha várias vitórias no seu currículo. Ele lutava principalmente contra nações que tentavam vir para a França e tirar ali o que a Revolução Francesa fez. Imagine só, tentar implantar novamente o antigo regime, é o que essas nações vizinhas queriam. Mas Napoleão, ele tinha uma grande fama entre as pessoas da sua época. Ele também exercia uma liderança muito forte com os seus militares. Sim, ele tinha uma liderança com os militares, ele tinha uma fama entre a população, as pessoas gostavam dele, principalmente camponeses e pessoas pobres das cidades. Sim, as pessoas da zona urbana apreciavam demais o general Napoleão Bonaparte. Só que não era só essa classe de pessoas que gostavam de Napoleão Bonaparte. Tinha uma classe que era muito interessada em Napoleão, que era quem? Os burgueses. E Napoleão se comprometeu com os interesses da burguesia. A burguesia queria uma pessoa que trouxesse paz, organizasse a França tanto internamente como externamente. Por quê? Porque a França estava sofrendo tanto de ataques fora como dentro. Havia várias mini revoluções, confusões, existia brigas, existia mortes, roubos. A França estava completamente um caos. Então eles precisavam de uma figura que botasse ordem na casa. E quem era essa figura? Um jovem, popular, general, que a massa gosta dele. Então, vamos colocar Napoleão Bonaparte, que se diga de passagem, no poder. Ele defendia uma república. Sim, ele era republicano, mas ele queria uma república moderada. Ele queria adorar tanto os jacobinos, ok, como os girondinos e, por que não, as pessoas da planície. Ele abraçava todos. Ele tentava dar, assim, atenção a todos. Mas quem ele mais favoreceu mesmo foi a burguesia na sua época. Ele acaba com o diretório. Vamos falar assim? Ele acabou com o diretório, que era a organização da França de até então. Ele acaba com o diretório, principalmente com um golpe que ele dá, foi um golpe militar mesmo. Ele tira a representação do diretório e vai implantar na França agora uma nova forma de governo, que é o consulado. Na imagem que vocês podem perceber aí, vocês estão vendo Napoleão Bonaparte sendo agarrado, muitas pessoas ao seu redor brigando com ele aí, e ele acabando ali com aquela festa. Na verdade, ele entra aqui no Conselho dos 500, ok? Durante o golpe. As pessoas expulsam ele ali porque ele começou a discursar energicamente, de forma forte. Então alguém tenta assassinar ele. Tiram ele lá de dentro. Napoleão chama um dos seus oficiais e manda entrar e invadir lá o Conselho dos 500, que acaba com tudo aquilo. Então ele dá o golpe. E esse golpe ficou chamado de golpe de 18 Brumário, ok? Que ele é simplesmente o dia 10 de novembro de 1799. 18 Brumário, por quê? Porque nós estamos aqui no calendário da Revolução Francesa. Depois desse golpe, vai se instituir na França o consulado. O primeiro consulado era formado por esses 3 aí. Nós temos Pierre, nós temos Sieyès e Napoleão Bonaparte. Só que Pierre ele representava os interesses dos girondinos.
ok? E Sieyès, ele representava o direito dos revolucionários. Vocês lembram de Sieyès? É aquele abade que escreveu um panfleto na época da Revolução Francesa que perguntava o que era o terceiro estado, para que ele servia, no que ele poderia se tornar. Ok? Ele foi um dos influenciadores da Revolução Francesa. Só que tanto Napoleão quanto os outros dois tinham interesses e ideias diferentes. Acabou com isso, Napoleão deu um fim nesse consulado e trouxe outro consulado que estavam ali somente para ser consultados. Eles eram meramente uma figura consultiva. Napoleão, na verdade, é que exercia o poder. Aí vocês podem ver Bonaparte, o primeiro cônsul da França, todo elegante, e essa roupa ela é muito vista hoje em dia porque ela está no Museu Militar da França, onde vocês podem visitar. O consulado. Então, o consulado foi a nova forma de governo na França. Mas só que Napoleão tinha algumas missões. Qual eram elas? Primeiro, pacificar a França. Pacificar tanto externamente como internamente. Externamente, ele pacifica com a Inglaterra. A Inglaterra olhou para a França e disse assim, não, depois da Revolução Francesa, parece que a França não desperta mais interesse nem vai trazer problema para nós. Então, eu vou fazer aqui um acordo com eles. Esse acordo foi chamado de Paz de Amiens. Foi um acordo com a Inglaterra. Então, Napoleão já traz uma paz externa. Ok? A paz interna ele vai fazer com a Igreja Católica, através de uma concordata. Aquilo dali era para representar justamente a calmaria da população. Ele ia trazer a igreja novamente. Ele não pensava na igreja como algo assim supremo. Para ele, a religião, a igreja, era só um instrumento no qual ele podia manusear para manipular as pessoas. Mas o que mais chama a atenção do período do consulado é exatamente a principal herança que nós temos da era napoleônica, que é o Código Civil, que mexia nas bases jurídicas. Mexendo na base jurídica, traria uma certa instabilidade interna. Ok? A reforma educacional também foi uma dessas medidas que ele mexeu muito. Por quê? Porque para ele ter um país forte, ele teria que ter mão de obra capacitada. Então ele investe na educação, investindo nas crianças, nas pessoas, para trazer uma qualificação nas pessoas para trabalhar no país. Só que, por outro lado, ele precisava também de administradores para administrar o Estado. E com pessoas ignorantes ele não conseguia. Então, só que assim, nós falamos entre aspas que ele faz essa reforma, mais uma reforma para garantir o poder a ele. As pessoas iam trabalhar conforme ele queria, ok? Como ele queria, para ajudar em seus interesses próprios. E a segunda missão é a aceleração industrial francesa. A França era meramente um país agrário nessa época, dependia muito da agricultura. Eles não eram industrializados como a Inglaterra, por exemplo, eles eram essencialmente agrícola. Vocês podem ver aí nessa imagem que Napoleão está sendo coroado pelo tempo. O tempo é figurado por esse velho aí de barba branca com a coroa na mão, com asas, mas só que o velho está em cima de uma foice, ou seja, em cima da morte, dando a entender que aquilo que Napoleão faz é eterno e Bonaparte está de frente com o seu Código Civil escrevendo. O que é tudo isso? É para falar que tudo aquilo que Napoleão fez, principalmente o Código Civil, é eterno, tem características eternas. As constituições na França. As constituições, elas foram um caminho jurídico adotado por Napoleão para ampliar os seus poderes. Era somente isso. Ele mexia nas constituições para o quê? Ter mais força, para ter mais poder e capacidade de poder mexer, manipular e alterar o que ele quisesse ali na França. No ano 10, presta atenção, no ano 10, que é o ano de 1802, ano 10 por causa do calendário revolucionário, Napoleão ele vai se tornar o primeiro cônsul. Ok, ano 10. Então nós temos aí uma nova Constituição. O ano 12, em 1804,
ele vai fazer um plebiscito, perdão. O que é um plebiscito, professor? É algo que tem que ser resolvido de uma nação, então o governo dá essa possibilidade ao povo de resolver ou de escolher, ok? Então o plebiscito levantado por Napoleão vai mexer na Constituição, uma nova Constituição, então vão nomeá-lo como imperador da França, ok? Em 1804, Napoleão vai se tornar imperador francês. E a justificativa para iniciar o império, sabe qual era? Conter as ameaças externas e internas e retomar a grandeza histórica da França. Assim falava Napoleão Bonaparte. Ele se tornou imperador por causa dessas ideias. A coroação de Napoleão é algo interessante. Aconteceu no dia 2 de dezembro de 1804, ou seja, no ano 12. A coroação, ela é principalmente uma figura revolucionária de Napoleão. Por quê? Ele chama o Papa para vir para essa cerimônia. Só que o Papa disse que não iria à França, ele teria que ir a Roma para ser coroado pelo Papa. O Papa vai falar o quê? O Napoleão, perdão, vai falar o quê? Não, Bonaparte não vai a Roma. Roma vem a Napoleão. Então, quando o Papa vem, e você percebe nessa imagem aí, Napoleão já se coroou, só que agora ele vai coroar a rainha, sua esposa Josefine, a qual ele amava muito, só que depois ele vai separar dela, né? Então, o Papa, como vocês podem ver, está sentado com a cara de poucos amigos, na verdade, né? Dá pra ver as pessoas da igreja ali de cabeça baixa, cara amarrada, não estão gostando daquilo, e Napoleão acaba com aquela cerimônia onde o Papa colocava a coroa na cabeça do rei, então o rei se tornava um vassalo da Igreja Católica. Napoleão acaba. A igreja pode até ter seus fiéis, pode até ser a religião da França, mas ela é submetida ao meu poder, ao Estado, ok? E as suas terras, elas são federais, pertencem a mim. Então é muito interessante essa figura de Napoleão Bonaparte. A reação ao Império. Nós chegamos aqui no período do Império de Napoleão Bonaparte. Em 1805, nós temos a formação da Terceira Coligação. A Terceira Coligação são os países que se unem para tentar invadir a França e colocar novamente ali o antigo regime, acabar com a ditadura napoleônica da época. Aí nós temos vitórias inglesas, vitórias francesas, a França perde algumas batalhas, mas a principal dela, a Batalha de Trafalgar, que ela perde e fica muito sentido com isso, porque a França era imbatível, quase invencível em terra, só que em água a França perdia muito, e quem que sobrepunha sobre isso? A marinha inglesa, que era a rainha dos mares. Então nós temos aí o período do Império, 1805, 1806 a Quarta Coligação, Inglaterra, Prússia e Rússia. Nós temos o Decreto de Berlim, nós temos aí... vai iniciar também o bloqueio continental. Como a França viu que não conseguiria vencer a Inglaterra por meios militares e principalmente marítimos, o que foi que ele fez? Ele tentou estrangular a Inglaterra economicamente. Depois nós temos aí a vitórias francesas em 1807, nós temos em 1809 a formação da Quinta Coligação. Aí por último nós temos aí a questão espanhola. Por quê? Porque a questão espanhola, nesse período do Império Napoleônico, ela vai entrar aí no início da Guerra Civil. Por quê? Porque Napoleão tirou o rei da Espanha, ok? Tirou o católico lá, o rei da Espanha, e colocou o seu irmão. Sim, ele coloca o seu irmão José Bonaparte, que eu vou até mostrar para vocês aqui na imagem. Ele todo elegante e de forma toda imponente como rei, ok? Então Napoleão coloca o seu irmão e eles vão ter ali uma briga, o início da Guerra Civil Espanhola. Como vocês podem perceber, eu quero mostrar para vocês aí algo interessante, que é o tratado que Napoleão faz com a Áustria. É um tratado de paz, tá bom? Nós vamos ter também o fim da Quinta Coligação, mas nós temos aí um tratado de paz. Foi o casamento de Napoleão Bonaparte com Maria Luísa da Áustria,
Napoleão se casando com Maria Luísa de Áustria, ele seria agora um irmão da Áustria e eles teriam paz, então poderiam viver harmoniosamente. Então ele se separa de Josefine, ok? E casa com Maria Luísa de Áustria. Deixa eu mostrar para você aqui tanto Josefine quanto Maria Luísa de Áustria. Josefine é essa que está à sua esquerda e Maria, lógico, à sua direita. Depois nós vamos ter aí o ponto de onde Napoleão Bonaparte perdeu a sua principal guerra, que foi em mar. Foi ali a Guerra de Trafalgar, ok? Você pode ver bem aí perto do Estreito de Gibraltar, beleza? Eu quero mostrar essa imagem para você, que ela é muito interessante. O bloqueio continental é toda essa linha vermelha que você pode perceber, ok? Ao redor da Europa. Pega a Itália, pega a Áustria, a própria França, a Espanha, Portugal, a Prússia, e assim você pode perceber esse bloqueio. Então, nenhum desses países tinham que ter relação econômica com a Inglaterra, não poderiam comprar e nem vender da Inglaterra. Os navios ingleses não poderiam chegar nos portos dessas nações e permanecer em paz ali. Ok? Então ele vai dar essa fechada, esse estrangulamento na Inglaterra. E por último, eu quero mostrar para vocês aqui essa charte da época do Império Napoleônico, onde Napoleão é representado aqui por uma caricatura bem baixa, de braços magros, chapelão, para demonstrar quanto ele era pequeno. Só que Napoleão está com um garfo fincado bem na Europa. Olha só, ele está cortando, só que ele está segurando a Europa, que é a parte terrena onde o que? Ele tem maior força. Só que por outro lado, nós temos aí uma pessoa com um casaco vermelho, representando quem? O governo inglês ou a Inglaterra, com o garfo no Oceano Atlântico, a rainha dos mares, repartindo aí o mundo. É como se o Império Napoleônico, a França e a Inglaterra fossem os únicos partidos ou pessoas que dominavam o mundo naquela época. O mundo estava dividido aí de forma bilateral.